Bom, gente, eu vou me abrir aqui. Esse vídeo ele não tem muita edição, no sentido de... Ele não tem roteiro, eu vou falando. Eu admito que eu era um cara meio frustrado com Tartarugas Ninja. Quando eu era um pouco mais jovem, eu joguei muito fliperama de tartaruga. Eu vi aqueles filmes toscões, vocês lembram que era tipo uns caras vestidos de tartaruga? Eu lembro, eu gostava bastante. Só que nos quadrinhos, eu cheguei a ler um pouco da fase clássica, que é meio que um resgate histórico. Eu li o Último Ronin, e eu não gosto, tá? Eu sou um dos caras que gosta de tartaruga, mas não curte essa realidade alternativa. Então até o momento, eu tava meio, pô, tartarugas é algo que eu gosto, algo que fez parte da minha infância, mas eu não tinha achado algo que eu pegasse pra ler e dissesse, pô, isso aqui é bom, isso aqui me empolgou do começo ao fim, isso aqui me dá vontade de não parar de ler. Agora eu encontrei, a coleção da EDW tá sendo pelo Pipoca, e eu vou reforçar algo que eu tenho falado seguido aqui no canal. Gente, o momento que estamos vivendo no Brasil é absurdo, porque eu ficava namorando essa coleção. Eu acho muito estilosa, né? Tu tem a sacada gráfica da lombada ser a bainha de uma espada. As capas são lindas, né? É basicamente um close numa das tartarugas, num plano bem detalhado. Então é uma coleção que visualmente é muito bonita, ela chama a atenção do leitor e parecia muito aquele tipo de publicação que nunca sairia no Brasil. Que editora que vai se propor a lançar uma coleção de 13 volumes em capa dura, oversize, né? Maior que o tamanho americano. São mais de 400 páginas por encadernado, acho que sem ser a Panini. Inclusive a Panini tentou publicar as tartarugas, né? Não nesse formato, mas eles chegaram a lançar essa fase da IDW tem uns bons anos e aí aparentemente flopou, né? Não foi pra frente. E agora o Pipoca tá publicando nos moldes originais daquela coleção que a gente invejava e que pelo menos eu achava que nunca seria publicada aqui no Brasil. Galera, eu acho que tem muito o que falar nesse vídeo. Eu vou começar com o seguinte. Assistam a um programa que nós fizemos aqui no canal, inclusive recomendado pelo Pipoca e Nanquim, a galera do Pipoca assistiu e recomendou a galera a assistir também. Foi um vídeo que eu fiz com meu querido amigo Lucas Evaristo, o maior especialista brasileiro em tartarugas ninja. O conhecimento dele é absurdo, então é um vídeo muito legal. E parte do que eu vou comentar aqui vem do conhecimento que o Lucas me trouxe, porque é impressionante. É aquilo que eu falei no começo, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de tartarugas, eu acho legal, assim, eu acompanho a franquia meio que de longe, e eu realmente queria algo pra começar a ler e me empolgar. Essa fase da IDW, ela começa a ser publicada a partir de 2011, é uma parceria IDW com a Nickelodeon, e é um reboot das tartarugas, sim, é um recomeço. Inclusive é muito legal que eles, além de apresentar novos personagens, tem por exemplo o Hobby, que é um gato caolho, que faz parte da origem das tartarugas, eles também apresentam uma nova roupagem, e eu não sei se é spoiler, eu vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo, mas eles fazem uma alteração bem drástica no conceito de como surgem as tartarugas, o que elas são exatamente. E isso é legal pra caramba, sabe? É algo que eles conseguem sintetizar um pouco da série animada com a questão da origem tradicional. É simplesmente brilhante, tá? É algo que eu cheguei a brincar lá no vídeo, né? É o Tom Waltz aqui, que é o roteirista, ele foi o Geoff Johns das tartarugas, sabe? Ele consertou a cronologia. Até deixa eu mostrar um pouco da organização do encadernado para facilitar. Repare, ó, essa publicação ela não tem extras, certo? A única coisa que tem são umas capas variantes aqui no final, são exatamente 2 capas, sabe? Não tem muito material, vamos dizer assim, de apoio. E aí aqui no começo tem esse índice com as equipes criativas ali, bonitinhas. E assim, o encadernado do Pipoca compõe as 12 primeiras edições da mensal original lá dos Estados Unidos, e mais os especiais. Então vai ter um especial do Rafael, do Michelangelo. São histórias que, numa primeira camada, elas parecem meio filler, sabe? Aquelas histórias que não importam. Quando, na verdade, é legal que até isso eles pensam muito bem aqui. Elas apresentam tramas futuras, então elas apoiam a história principal e, ao mesmo tempo, elas desenvolvem as tartarugas. Gente, então é impressionante, assim. É um encadernado que tudo é muito legal, tudo é muito bem conectado e, principalmente, tem muita consistência. Todas as histórias têm argumento do Kevin Eastman, né, um co-criador das tartarugas, e o roteiro do Tom Waltz, que é um cara meio que um anônimo, né, ele não era um roteirista famoso nessa época, porque o grande trabalho dele é justamente as tartarugas. E na parte do desenho tem principalmente o Dan Duncan, que faz toda a série principal. Então não é que nem aquelas mensais da Marvel e da DC que, beleza, vai entrar um desenhista X, depois o outro desenhista e vai trocando, não. Na parte principal é um único artista, né? Aí, claro, nas histórias especiais das tartarugas vai mudar, mas aí também, né, paciência. E aí um outro ponto legal pra fazer essa introdução do vídeo é que, pra quem não tá sabendo, o Kevin Eastman, ele tava afastado das tartarugas desde 1996, quando saiu o Contagem de Corpos, que inclusive o Pipoca publicou aqui no Brasil,
E a fase DW é o retorno de um dos criadores dos personagens para a franquia. Então praticamente todas as historinhas que tem aqui, vamos dizer assim, que tem o selo do cara que é um dos criadores, enfim, né, das tartarugas. Bom, vamos lá. O primeiro arco é aquela origem mais da questão do laboratório, sabe? De como as tartarugas ganharam os poderes, da questão delas irem parar ali no esgoto. Infelizmente aqui não tem as referências ao Demolidor, ao Frank Miller, etc., que são muito legais lá nas tartarugas originais, mas isso até é bom, sabe? Tira essa ideia de que as tartarugas, na verdade, são meio que uma criações de um fã do Demolidor. Não, beleza, as tartarugas elas têm vida própria. E eu acho legal que esse começo ele é muito ousado, porque logo nas primeiras páginas a gente vê que o Rafael, ele não faz parte das tartarugas. Na verdade, ele se perdeu nesse acidente ali que elas vão parar no esgoto, né, quando caem da janela ali do laboratório. E o Rafael, ele foi meio que trilhar o próprio caminho. E isso acaba gerando um drama também na história, porque as tartarugas ficam, tá, e o nosso irmão? Quando é que a gente vai achar o nosso irmão? E aí? Aí o Rafa vai ter toda uma trajetória envolvendo o Casey Jones, envolvendo também questões familiares. Isso meio que é a temática das tartarugas, né? O que dá pra esperar desse quadrinho? Cara, ação e drama familiar. Meio que é essa a ideia, né? É um quadrinho sobre a importância da família. Aí no segundo arco, a gente tem uma segunda origem, vamos dizer assim, das tartarugas, porque aí a gente vai entender. Aí, essa parte, como eu comentei no começo do vídeo, talvez seja spoiler, tá? Então, se tu quiser pular essa partezinha do vídeo. Mas, nessa realidade, as tartarugas ninja, na verdade, elas são guerreiros feudais, né? Guerreiros do Japão feudal, que reencarnaram em tartarugas. Gente, isso é sensacional. Inclusive, toda essa parte do Japão feudal, ela é desenhada pelo Matheus Santulouco. Tem até uma entrevista aqui no canal com o Matheus, de um Vinícius muito mais jovem. Vocês podem ver aí, ele comenta o quanto a IDW deu liberdade para ele, né, definir um pouco mais o visual das tartarugas. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar no card também essa entrevista aí, jurássica. E aí a terceira parte aqui do encadernado, ela vai apresentar uma grande luta das tartarugas com o Destruidor, que é o vilão clássico dos personagens. Então, o bacana desse volume é que ele se fecha, sabe? Ah, beleza, quero arriscar para ler um encadernado e saber se eu vou gostar ou não das tartarugas da IDW. Esse encadernado ele é perfeito, sabe? Ele tem começo, meio e fim. Ok, eu acho que deu para fazer um vídeo sintético, assim, com os pontos principais desse encadernado da IDW. Mas o que eu posso dizer, gente, é que eu realmente gostei muito. Eu tava num momento meio de ressaca literária, sabe? Quando tu tá cansado, pô, já li um monte de coisa, tô com algumas leituras meio que... Sabe quando tu tá meio que remando e não consegue ler alguma coisa? Então, eu parei pra ler esses quadrinhos das tartarugas e parece que meio que destravou o resto, sabe? Beleza, eu me diverti tanto que eu recuperei o prazer de ler quadrinhos. Tá, vocês entenderam, né? Não tô querendo dizer que eu recuperei, meu Deus, mudou minha vida, tartaruga. Não, é que eu tava num momento que todo mundo vive, onde meio que a leitura dá uma travada. E esse foi um quadrinho que ajudou. Como eu falei, tem muita ação, e os desenhos, que são do Dan Duncan, eu acho que eu falei o nome do cara certo, são muito dinâmicos, eu acho que funciona. Ele não é um grande desenhista, sabe? O quadrinho é bem desenhado, como eu falei, tem consistência, né? Afinal, é o mesmo artista para as 12 primeiras edições. Mas, gente, é isso. Como eu falei no começo, eu queria algo que que me trouxesse as tartarugas da minha infância, que eu conseguisse ler, que não fosse bobo, que fosse divertido, que fosse bem escrito, e eu encontrei. Então eu recomendo que você leia, tá? Eu vi que muita gente fez a pré-venda da Amazon, muito obrigado a todo mundo que clicou nos links do canal, né? Acho que foi tirando Invencível, foi a maior pré-venda do Dois Quadrinhos de 2025. Inclusive, essa é a minha edição. Eu peguei diretamente da pré-venda da Amazon. Mas, galera, era isso. Pelo que o Pipoca disse, são 13 volumes. Pelo que eu vi, eu acho que esse ano ainda sai mais um ou mais dois pra continuar a série. E eu pretendo ler a cada publicação nova, sabe? Porque é uma leitura rápida, dinâmica, divertida. Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like, isso ajuda muito. E se tu já leu As Tartarugas da IDW, deixa teu comentário aqui embaixo, tá bom? Valeu, valeu.